Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Se Salva Cristão. Graça e paz a todos. Prepare-se para poder desfrutar de um momento com Deus, mas antes, eu convido você para fazer parte de um bem maior. Convido você a divulgar e a compartilhar este vídeo. Seja com seus amigos, seus familiares, mas compartilhe. Assim podemos levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Hoje eu vou te dizer que mesmo que seu passado tenha sido marcado por vergonha e quebrantamento, você pode confiar que Deus redimirá tudo. Ele está sempre fazendo algo novo em sua vida. Ele está sempre abrindo caminho para nós. Portanto, não sejamos escravos das memórias do passado, mas regozijemo-nos no futuro glorioso que Cristo preparou para nós. Eu estava em oração um dia quando disse a Deus que, por mais doloroso que seja, estou deixando de lado todos que já me machucaram no passado. Por mais difícil que seja, estou me perdoando por todas as más escolhas que fiz no passado. Você vê, pessoas e coisas em nosso passado parecem ter um poder sobre nós. Talvez seja culpa de um erro grave. Talvez seja uma memória ruim. Mas você sabe algo que é quase impossível? É quase impossível ter todos os benefícios do futuro, se você não aprendeu as lições que Deus pretendia ensinar a você no passado. E deixe-me ajudá-lo a reconhecer algumas das lições do seu passado. Quando você olha para alguns dos desafios que enfrentou, quando você olha para alguns dos problemas que você enfrentou, você tem que chegar a um estágio em que esteja espiritualmente maduro. Você deve estar maduro o suficiente para ver o propósito maior de Deus ao permitir que você passe por essa dificuldade. Deus é soberano, e há uma razão pela qual Ele permitiu que você enfrentasse esse desafio. Há uma razão pela qual Ele permitiu o que Paulo descreveu como um espinho na carne. Se não houvesse dor em seu passado, alguns de nós não oraria da maneira que oramos. Alguns de nós não adorariam da maneira que adoramos. Se tudo fosse bom e bem-aventurado em nosso passado, então alguns de nós não teriam o desejo de buscar a Deus. Ficaríamos com a impressão de que não precisamos dele. Mas, Deus permitiu, para que pudéssemos passar um pouco mais de tempo de joelhos. Ele permitiu isso para que o espírito de humildade sempre seja encontrado em nós. Ele permitiu isso para que possamos sempre manter nossos olhos fixos nele. Você tem que entender isso. Você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas se quiser agarrar outras coisas. Se suas mãos estão cheias de sonhos de ontem, se suas mãos ainda estão buscando o futuro de ontem, você nunca poderá agarrar as promessas de amanhã. Você tem que deixar ir. Você tem que tomar a decisão de deixar de lado o seu passado e alcançar o seu futuro. E, às vezes, você precisa declarar pela fé o que Deus pode fazer, e o que Deus fará no seu futuro, mesmo quando o presente ainda se parece com o seu passado. Lembra-se da mulher de Ló? Por que Jesus acharia adequado nos lembrar dela? Pouco se sabe sobre ela. Nenhum nome foi declarado. Não se sabe o seu local de nascimento, e tão pouco sobre os seus pais, ou seja, praticamente, nada. Mas tudo o que sabemos dela é sempre lembrar o que ela fez. Ela desobedeceu a Deus e olhou para trás enquanto ele a estava movendo para frente. Ela ainda escolheu se concentrar em seu passado, um passado cercado de impiedade e impiedade. Eu quero que você saiba que o Senhor quer que olhemos para frente e não para trás. Todos nós sentimos nostalgia de vez em quando. Todos nós tiramos fotos antigas relembrando os bons e velhos tempos. Mas quando a reminiscência se torna insalubre, onde está a linha entre apreciar nosso passado e ansiar por algo que nunca poderemos voltar? Em Gênesis,
vemos o exemplo perfeito, mas trágico, de alguém que cruzou essa linha. Gênesis 19 versículo 17 diz: E, quando os tiraram, um disse: fuja por sua vida. Não olhe para trás nem pare em nenhum lugar do vale. Fuja para as colinas, para que você não seja varrido. Nesta cena, Deus estava prestes a destruir a terra de Sodoma e Gomorra devido à maldade de seus moradores. 2 anjos do Senhor ordenaram a Ló e sua família que fugissem. E, infelizmente, muitos de nós sabemos como essa história termina. Enquanto eles estavam fugindo, a esposa de Ló olha para trás e imediatamente se transforma em uma estátua de sal. A princípio, isso parece uma punição severa. Mas, a esposa de Ló não foi punida por simplesmente virar a cabeça. Não, ela foi punida por não confiar em Deus. Ela foi punida por desejar e se apegar a um passado pecaminoso. Deus havia providenciado um lugar de refúgio para a esposa de Ló, junto com uma nova vida. Mas ela estava muito ocupada lamentando a perda da vida que estava deixando para trás. Essa história nos mostra que, se quisermos seguir a Deus, devemos manter nossos olhos nele, nunca olhando para trás. Lucas 9 versículo 62 diz: Jesus lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nunca podemos progredir quando estamos constantemente olhando para trás. Não podemos avançar em nossa caminhada com Deus, enquanto nossas cabeças estão viradas e nosso olhar está fixado nas coisas deste mundo. Não podemos avançar para o reino dos céus enquanto ainda estamos flertando com o pecado que deixamos para trás. E a Bíblia é clara sobre essa questão de ansiar pelo passado. Como diz o versículo 10 de Eclesiastes 7, não digas, porque os dias anteriores eram melhores do que estes. Pois não é por sabedoria que você pergunta isso. Às vezes tendemos a romantizar o passado. Mesmo que o passado tenha muitas falhas, tendemos a enfatizar demais as boas lembranças e nos convencer de que éramos mais felizes naquela época. Como resultado, ficamos descontentes com nossa situação atual. Tornamo-nos incapazes de desfrutar plenamente das bênçãos que Deus nos deu aqui e agora. Filipenses 3 versículos 13 a 14 dizem: Irmãos, não considero que o fiz para mim, mas uma coisa faço, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está por vir. Agora, esquecer o passado pode ser um pensamento assustador, mas nos confortamos em saber que há algo melhor pela frente. Então siga em frente, pressione. Não volte aos seus caminhos pecaminosos, que destroem sua mente, seu corpo e sua alma. Em vez disso, coloque toda a sua energia na corrida desta nova corrida que Deus colocou diante de você. Não deixe seu passado ser uma arma que o diabo usa contra você. Não permita. Ore por autolibertação, se for necessário. Perdoe a si mesmo se for preciso, mas não deixe o inimigo te segurar com os erros do passado. Nosso Deus é um redentor, mas você não pode ser redimido até que você o reivindique como seu redentor. Deus não te salvou apenas para te deixar em paz. Você tem um futuro e um propósito em seu reino, mas começa deixando de lado o passado. E às vezes tudo o que podemos fazer é esperar em Deus. Mas quando se trata de nosso passado, acredito que às vezes tudo o que podemos fazer é entregá-lo a Deus. O Salmo 103 versículo 12 nos diz que quando se trata de nossos pecados, tanto quanto o Oriente é do Ocidente, Deus removeu nossas transgressões de nós. Está no passado. Então, por que você ainda está carregando? Por que você ainda está sendo sobrecarregado por isso? Deixe-o ir. E deixe Deus lidar com isso. Amém. Glória a Deus. Agora, não se esqueça de dar um like,
de se inscrever no canal e principalmente de compartilhar. Alguém pode estar precisando ainda mais do que você. Glória a Deus e muitas bênçãos para você.